Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui quem vos fala é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo. Estou aqui à disposição do reino de Deus, sempre compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida, de edificação, às vezes de exortação, né? Porque Deus ele usa quem quer, da maneira que quer e para fazer o que quer. E quem é servo não faz a sua própria vontade, faz a vontade daquele que é o seu Senhor. Mas meus irmãos, eu acabei de transmitir uma live de louvor, porque é muito bom louvar ao Senhor em forma de agradecimento por tudo que Deus faz nas nossas vidas. É muito bom louvar ao Senhor por isso. E nesta manhã eu fiz isso, né? Louvei ao Senhor com alguns hinos das harpas. E nesta hora, já são que horas mesmo? Deixa eu ver aqui a hora. É 10 horas e 45 minutos, 15 para as 11. Eu creio que eu vou até as 11h20, mais ou menos, 11h30, quem sabe é Deus. Se você não puder assistir a live completa agora, eu vou compartilhar no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal. Sempre lá tem uma palavra de edificação de Deus para a sua vida. Queridos, eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus para poder expressar a palavra aos irmãos. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo servo do Senhor Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Queridos, quero parar por aqui. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Deus tem uma palavra direta para os nossos corações. E eu quero dar um tema para esta mensagem que eu estarei ministrando agora. O tema da minha mensagem é o poder da palavra. O tema desta mensagem que eu estarei ministrando é o poder da palavra. Eu quero falar para você que a palavra, ela tem poder. A palavra, ela é poderosa. Lucas escreve no capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de Jesus. Ele diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Interessante que ali no lago de Genezaré, na praia,
na beira da praia, tinha uma grande multidão. E esta grande multidão, elas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Porque da boca de Jesus não saía qualquer coisa não, irmão. Vou repetir esse negócio aqui. Da boca do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, não saía qualquer coisa. Jesus não perdia tempo para falar besteira. Não. Como hoje nós vemos muitos perdendo tempo falando bobagem, falando besteira, falando heresias. Porque o povo que estava ali no lago de Genezaré, na beira da praia, eles estavam ali para querer ouvir a palavra de Deus. Eles queriam aprender com a palavra de Deus. E isso aqui me ensina muito. Trazendo para os dias de hoje atuais. Nós estamos vivendo numa época que a maior parte das igrejas não tem palavra, irmão. Não tem ensinamento. A maior parte de algumas igrejas passa mais o tempo fazendo apresentações de grupo tal, grupo de não sei o que. Vamos ouvir fulano cantar um hino, vamos ouvir isso, vamos fazer aquilo. Eu não estou falando que é errado ter um momento do louvor. Eu não estou falando que é errado ter um momento de um grupo de gesto, do grupo de jovens, do grupo de músicos se apresentarem na igreja do Senhor. Não, porque isso é bom e é agradável a Deus. Mas o que eu estou falando aqui é que na maior parte das igrejas de hoje, a palavra de Deus está ausente. A palavra de Deus não é pregada mais. Alguns líderes religiosos trocaram a palavra por louvor. Trocaram a palavra por apresentação de grupos. Trocaram a palavra por outras coisas. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele se preocupava mais em ensinar acerca da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, naquele lago de Genezaré, na beira daquela praia, o povo, eles estavam apertando um aos outros, irmãos. Para quê? Para ouvir fulano cantar? Para ouvir Beltrano cantar? Para ouvir Cicano fazer isso, fazer aquilo? Não. Eles estavam apertando um aos outros para ouvir Jesus falar. E Jesus falava o quê? A palavra. A palavra. A palavra. A palavra.
Queridos, às vezes nós vamos até a uma determinada igreja, nós passamos o dia tão difícil, alguma turbulência da vida secular, e nós vamos ali para querer ouvir uma palavra, uma só palavra de Deus, e chegamos lá, em alguns cultos, não todos, alguns, é tanto repleplé, raplaplá, é tanta marcha, tanto pulo, é tanto isso, tanto aquilo. Chegamos, queremos ouvir uma palavra, e em vez de sair de lá edificado ou edificada por uma palavra de Deus, saímos pior do que entramos. Quem muda a nossa situação não é muita zoada, muito barulho, não é as apresentações. Quem muda a minha situação e a sua é uma palavra de Deus. Quantas vezes queremos ouvir Deus falar através do seu servo, da sua serva, mas as pessoas hoje não se interessam em orar, em consagrar sua vida para Deus usar ele, usar ela. Alguns líderes religiosos sem sabedoria, alguns dirigentes de congregação sem sabedoria, e começa o culto e abre a dar as oportunidades. É tanta oportunidade, irmão, que na hora do pregador só deixa 20 minutos. Cadê o tempo da palavra, do pregador se expressar, do pregador fazer o seu esboço? Nós passamos 2 horas em um culto, é tanta coisa, e na hora da palavra só sobra 20 minutos para a palavra, irmão. Onde é que nós estamos chegando? E quando chega a hora da palavra, que o pregador oficial ali, né, vai ler a palavra de Deus, a palavra oficial, né? E quando nós estamos lendo a palavra e vai expressar a palavra, dá uma inquietação na igreja. É um se levanta para beber água, é outro se levanta para ir para o banheiro, é um conversando com o vizinho de banco. Meu irmão, estamos esquecendo dos princípios de Deus. Muitas pessoas não estão reverenciando um princípio de Deus, que é a palavra dele. E este povo aqui, esta multidão aqui, ela me incentiva. É uma multidão que me incentiva, é uma multidão que me inspira. Como assim, evangelista? Eu vou te explicar. Aleluia. Você está indo para os cultos fazer o quê? Você está indo com a intenção de quê? Será que você está indo aprender a palavra? Ouvir a palavra de Deus? Ou às vezes você só está indo
Coloca aquela sua melhor roupa, seu melhor calçado, sua melhor veste, só para ir lá se amostrar, para alguém olhar para você. Você só vai chamar a atenção. Ou às vezes você só vai só para ir, para dizer que foi. Tem pessoas, irmãos, se você for perguntar a ela no final do trabalho, do culto, dizer a palavra foi lida na onde, ela não sabe dizer, ele não sabe dizer, porque o pensamento não estava ali. Mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção. Seja como essa multidão que estava no lago de Genezaré. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Essa multidão aqui estava se apertando uns aos outros. Era tão grande a multidão que uns outros se apertavam. Para quê? Para ouvir Deus falar com eles. E eu separei algumas características do poder da palavra para nós nesta manhã. Porque foi Deus que falou através do profeta Isaías, lá no capítulo 55, que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. A palavra de Deus não volta vazia, irmão. A palavra de Deus tem direção certa. Quando Deus fala, Ele fala com um propósito. A primeira coisa que nós temos que dar crédito à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela. Porque o próprio Jesus falou, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. Você é daquele que só apenas ouve e não pratica, não adianta. Não adianta também só ouvir e não colocar em prática. Porque tem muitos que até ouvem, mas não praticam. Deus falou comigo que é para eu parar de fazer isso, mas continua fazendo na mesma vida, na mesma situação. Então não adiantou de nada ouvir aquela palavra de Deus. Por quê? Porque não colocou em prática. E uma das coisas que me chama a atenção sobre nós ouvir a palavra de Deus e colocar em prática é que ela nos ajuda a não pecar. Se nós ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, irmão, pode vir o pecado que for, nós vai dizer não para o pecado. E vamos passear na Bíblia agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmos 119. Olha o que diz a palavra de Deus e o verso de número 89. Salmo 119 e o verso 89. Oh, glória. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Eita glória! Glória a Jesus!
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora o Salmo 119 e o verso de número 11. Presta atenção aqui nesse verso, o Salmo 119, que é o 11. Olha o que o salmista diz. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, é que nós não peca contra o Senhor. Nós lutamos com a nossa natureza, com o mundo, com as tentações, com Satanás. É tanta coisa que nos conduz a pecar diariamente. Mas olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você ouve a palavra de Deus, dá crédito à palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração e coloca ela em prática, irmão. Pode vir o pecado que for, você vai dizer: não, porque se eu cometer isso, eu vou pecar contra o meu Deus. Você vai se lembrar da palavra. Às vezes alguém faz até convites para você pecar, mas quando você lembra da palavra, você diz: epa, não posso. Não posso, porque se eu cometer tal coisas, eu peco contra o meu Deus, eu posso entristecer o meu Deus. Então, a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, ela nos livra de pecar contra Deus. Essa é a primeira coisa que eu entendo a nós ouvirmos a palavra dele. Mas tem a segunda. A primeira coisa que a palavra de Deus nos faz é o quê? Nos livrar de pecar contra ele. E a segunda coisa, Provérbio capítulo 30, de versículo 5, me acompanhe. Provérbio 30 e o 5 diz assim, palavra de Deus. Provérbio 35. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Queridos, quando ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela em nosso coração e colocamos ela em prática, esta palavra que sai da boca de Deus, ela se torna para mim, para você e para nós, sabe o que? Escudo. Você sabia disso? Que a palavra de Deus é escudo? Como assim, evangelista Ivan? Se Deus falar para você: meu filho, minha filha, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: eu sou o seu escudo. A palavra de Deus é para mim, é para você, é para nós, é para todos os cristãos, para todos os servos e servas de Deus, escudo.
Você já viu aquele hino da Voz da Verdade? Que o cantor fala que a palavra é escudo. E é verdade. Vou repetir. Provérbio 30, versículo 5. Salomão escreve dizendo: toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Queridos, a palavra de Deus, se nós dar crédito a ela, guardar ela em nosso coração, ela se torna escudo para nós. Nós não temeremos a nada. Nós não se assustamos com nada. Sabe por quê? Porque nós está confiando na palavra. Nós está crendo na palavra. Nós estamos descansando na palavra que saiu da boca de Deus. Esta é a segunda coisa que eu quero que você entenda, o que a palavra produz. A primeira coisa foi o quê? Que a palavra de Deus, ela nos livra de pecar. E a segunda é que a palavra de Deus torna-se para mim, para você, escudo. E quando eu falo de escudo, eu estou falando de proteção. A palavra de Deus torna para mim, para você, proteção, irmão. Venha o que vier, nós está crendo na palavra que saiu da boca de Deus. Aconteça o que acontecer, nós está crendo na palavra que saiu da boca de Deus. Surja o que surgir, nós está crendo na palavra que saiu da boca de Deus. Ela é escudo para nós. Mas tem a terceira coisa do que a palavra de Deus gera para mim e para você, queridos. E eu quero que você me acompanhe. Lucas capítulo 4, versículo 4. Lucas capítulo 4, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que foi que Jesus falou aqui? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a terceira coisa que a palavra de Deus nos produz, sabe o que é? É que ela nos alimenta. Quando nós ouvimos Deus falar conosco, nós ficamos alimentados. É por isso que Jesus falou que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. É aquele que tem fome e sede da palavra de Deus. Jesus está falando. Porque quando nós temos fome e sede da palavra de Deus, querido, e Deus fala conosco, nos traz dentro de mim e de você alimento. Ela nos alimenta. O cristão é diferente, irmão. O cristão não só pode viver do pão natural, que é o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, essas coisas. Não, irmão. Ele precisa disso sim, porque nós estamos num corpo que necessita dessas coisas para viver. Mas o cristão, ele tem uma alma, e essa alma precisa diariamente ser alimentada com a palavra de Deus. Jesus falou o quê? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que ela tem a força, o poder de alimentar
Tem momentos que estamos tão cansados, tão fadigados, tão abatidos, tão desanimados, que nós só podemos se levantar através da palavra. Nós só se levanta, irmãos, se Deus falar conosco. Você pode comer a melhor carne, a melhor picanha, o melhor feijão, o melhor arroz, o melhor alimento na sua mesa, irmão. Mas se você estiver triste, espiritualmente falando, isso não resolve. Só resolve se Deus falar comigo e com você. E se Deus falar comigo e com você, nós pode ter na pior situação, irmão. Se Deus falar, nós se levanta na mesma hora. Porque a palavra de Deus traz alimento. Você lembra do profeta Elias? Quando ele estava na caverna? Não, antes dele entrar na caverna, Deus manda o anjo ir lá, dá pão e água a Elias e manda Elias se levantar. E libera uma palavra: levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho. Deus alimentou Elias com a palavra. Tem momentos, irmãos, que nós só anda pela palavra. É para que nós entendamos que nós não vivemos só do pão. Nós precisamos da palavra. É de palavra. Ei, líderes, vamos ver os trabalhos nos cultos. O louvor é útil, os grupos é útil, tudo é útil dentro da casa do Senhor. Mas vigie no tempo da palavra, irmãos. Tem dirigente de congregação que vai dar para o pregador pregar 20 minutos, 15 minutos. Falta de sabedoria. Às vezes tem alguém ali precisando de ouvir a palavra, como todos nós precisa. A igreja, irmão, a igreja precisa. Toda a igreja de Jesus precisa de ser alimentada, de ser alicerçada pela palavra. Aí você vai para um culto, só tem louvor e grupo de não sei o que. É tanto grupo que inventa, é tanta coisa, e estão esquecendo da palavra. O louvor é uma benção, irmão. Os grupos é uma benção. Os músicos também é uma benção. Mas vamos lembrar da palavra. Quem alimenta a igreja, quem edifica a igreja não é o louvor. Quem edifica a igreja não é os grupos. Quem edifica a igreja não é o músico. Quem edifica a igreja não é a comissão. Quem edifica a igreja não é, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem edifica a igreja ainda e sempre será a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Vamos permanecer com a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje, permanece sendo sempre. Ele não muda. E por que vocês querem mudar? Por que você está mudando os costumes? É tanta coisa hoje dentro das igrejas e pouca palavra. É tanto blá blá blá, blé blé blé, bli bli bli, tanta coisa, irmão, que às vezes você chega na igreja de um jeito e sai todo confuso. Por quê? Porque não tem palavra. Não tem palavra. Jesus ele curava, Jesus ele expulsava demônio, Jesus ele fazia coxo levantar, Jesus ele limpava leproso, Jesus ele ressuscitava os mortos, mas Jesus ele foi o maior ensinador da palavra. Se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar a palavra de Deus, irmãos.
a terceira coisa que a palavra nos produz. É alimento. Para você ser bem alimentado espiritualmente, tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Quer ser alimentado espiritualmente, quer estar bem espiritualmente, ouça a palavra de Deus e guarde ela no seu coração. Vamos para a quarta coisa que a palavra nos produz. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4. Profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Veja o que a palavra diz. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ei, olha o que a Bíblia diz aqui. O Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos. Os ossos estavam o quê? Seco. Então, se os ossos estavam secos, não tinha carne. Se os ossos estavam secos, não tinha nevo. Se os ossos estavam secos, não tinha espírito. Estava completamente morto. E aqui representa a casa de Israel. Representa o povo de Deus. Mas olha o que Deus fala através do profeta Ezequiel para eles. Vocês estão mortos. Mas se vocês começarem a ouvir a minha voz, se vocês começarem a ouvir a minha palavra, vocês voltarão a viver. Ei, a palavra de Deus, ela também nos produz vida. 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 Tem muito dentro das igrejas que estão mortos. É, irmão. Jesus falou isso. Jesus disse para uma igreja da Ásia Menor: eis que tem nome que está vivo, mas está morto. Tem muito dentro das igrejas, irmão, que para o homem está vivo. Profetiza, prega, louva, dá lugar, fala línguas, mas para Jesus está morto. Sabe por que estão mortos? Sabe qual é o maior erro dessas pessoas, irmão, que estão mortas dentro da igreja? É porque não querem ouvir a palavra. Você já reparou essas pessoas, muito, não todas, mas a maioria delas, que gosta de dar lugar? Essas pessoas que gostam de dar lugar, que gostam de marchar, que gostam de fazer isso e aquilo, a maioria deles não gosta da palavra, irmão. Quando você vê o momento da palavra, dá uma inquietação neles, dá uma inquietação nelas, e se levanta para ir ao banheiro, para beber água, e aí um conversa com o outro, aí pensa que estão vivos, mas Jesus está vendo que eles estão mortos. E só quem pode dar vida a eles, sabe quem é? A palavra. E quantos têm rejeitado a palavra e permanecido mortos, espiritualmente falando? Mas quando nós dá crédito à palavra, quando nós abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra, sabe o que ela vai produzir em mim e você, irmãos? Vida. Vamos continuar. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Olha quando nós ouvimos a palavra, irmão. Estava tudo fora do lugar.
Mas a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus coloca tudo no lugar. Palavra é vida. Eu não sei como é que está a sua vida aí nesta manhã. Às vezes você está como esse vale de ossos secos, morto, seco. Mas nesta manhã, ouça a palavra. Ouça a palavra, porque Deus está dizendo, se você começar a ouvir a minha voz, a minha palavra que sai da minha boca, eu vou colocar nervo sobre vós, pele sobre vós, carne sobre vós, o meu espírito vai vir sobre vós e vocês vão viver. Agora, se vocês não quiserem ouvir a minha voz, vão permanecer mortos como estão. É uma escolha. A quarta coisa que a palavra nos traz é o quê? Vida. A quinta coisa, João capítulo 5, versículo 24. Vamos ler João capítulo 5, versículo de número 24. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, Jesus está falando o que aqui? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em quê? Em condenação. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, irmão. Ela é tão poderosa que ela nos livra da condenação futura. A palavra de Deus, ela nos livra da condenação. A palavra de Deus, ela nos livra do fogo eterno, da condenação eterna. Em outras palavras, se nós ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela e colocar ela em prática, ela nos livra do inferno, irmão. Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crê já está condenado. Se você crê na palavra, se você ouve ela e crê nela, você está salvo para a glória de Deus. Mas se você ouve ela e não crê, você já está condenado, irmão. Porque só quem nos livra da condenação eterna é ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Porque o mundo hoje está deste jeito. Porque o mundo hoje está indo de mal a pior. Porque a destruição da humanidade cada dia mais aumentando. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria do povo desse mundo não quer ouvir a voz de Deus. Quer não, irmão. Se você faz um culto e começa a pregar o evangelho, muitos zombam, outros criticam, outros chamam de doido, outro fala disso, outro fala daquilo. Sabe por quê? Porque não querem ouvir. Querem não. E essas pessoas já estão condenadas. Porque só quem livra da condenação é Jesus que está falando. Só quem livra da condenação é a palavra. Então, a quinta característica que a palavra traz para nós é nos livrar da condenação eterna. Decreta a palavra, ouça a palavra, guarde ela no seu coração, porque é esta palavra que vai livrar você da condenação. A sexta e a última coisa que a palavra gera em nós. João capítulo 15,
No mesmo livro, João 15:3. João capítulo 15, versículo 3. Olha o que Jesus fala. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Queridos, a palavra de Deus, ela é a única que nos limpa. Porque o pecado, a iniquidade, ela gera em nós uma mancha, uma sujeira. Você já observou roupa suja quando você vai juntando? Assim mesmo é o pecado. Pessoa que só vai cada dia mais desfreadamente pecando. É uma pessoa que fica suja espiritualmente falando. E só quem tem o poder de limpar essa pessoa que está suja pelo pecado é a palavra. Jesus disse o quê? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer ser limpo nesta manhã? Ouça a palavra. Decreto a palavra de Deus. Às vezes você está mais sujo do que alguém que se suja com carvão. Você já observou alguém que fica sujo de carvão? A sujeira que fica no corpo dele, como é? Às vezes você está assim, semelhante, de tanto pecar. Mas nesta manhã eu quero te falar, a palavra ela limpa. A palavra ela tem o poder de limpar seu pecado. Glória a Deus. Glória a Jesus. João, ele escreveu e ele diz acerca que nós temos um advogado, né? E vamos ver isso aqui para finalizar agora. Finalizo agora. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. João versículo 17 da primeira carta a João, capítulo 5, diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então é isto, irmãos. É isto. Ouça a palavra de Deus. Guarde ela no seu coração. Decreto a palavra. Ela é a única que não deixa enganado. Ela é a única. Então eu falei desde o início. A palavra ela faz o quê? Salmo 119, verso 11 diz que ela nos livra de pecar contra Deus. Primeira coisa é que a palavra nos livra de pecar.
Quando vem o pecado, nós lembra da palavra que saiu da boca de Deus e diz: não posso fazer isso. Se eu fazer, eu vou pecar contra Deus. É a primeira coisa. Segunda coisa está em Provérbio 35. A Bíblia diz que a palavra gera em nós o quê? Escudo. A palavra é escudo, é proteção para nós. Terceira coisa está em Lucas capítulo 4, versículo 4. Ela é o quê? Alimento. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Terceira coisa está em Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Ela nos dá a vida. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos ter vida. E a quinta coisa, ela está em João 5, 24. Ela nos livra da condenação futura. Ela nos livra do inferno. Ela nos livra do lago de fogo. E a sexta coisa está em João capítulo 15, versículo 3. Ela limpa. Ela tira a nossa mancha, a nossa sujeira do pecado. Só ela nos limpa, irmão. Olha, dinheiro não pode limpar pecado. Não, eu sou rico e eu quero comprar aqui o perdão de pecado. Não. Só quem perdoa pecado é Deus, irmão. Só Ele quem perdoa. Através da sua palavra. Né? Deus te abençoe nesta manhã. Foi um ensinamento muito útil da parte do Senhor. Né? Obrigado a todos que fizeram parte desta live. Até a próxima live, se assim Deus quiser e Deus permitir. Tenha todos uma ótima e boa semana na presença de Deus. Que Jesus seja seu guia. E você entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Vá até um lugar ouvir a voz de Deus. Né? Às vezes quer que Deus fale conosco em qualquer canto e às vezes não queremos fazer um esforcinho para ir ouvir a voz dele. Mas faça um esforço nesta manhã, vá até uma igreja mais próxima do seu bairro e ouça lá a voz de Deus. Às vezes Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas Ele irá falar, eu tenho certeza, conforme a sua necessidade que você está precisando. Deus abençoe e até a próxima.